Amém, amados, a paz do Senhor Jesus. Para você que nos assiste em casa, gostaria primeiramente de você que talvez possa estar enfermo, de desejar que o Senhor possa te curar em nome de Jesus. Estamos passando por um momento um pouco mais delicado, mas ficamos muito felizes em saber que todos estão bem. Até aqui, as notícias que temos ouvido e visto é que estamos bem, todos com saúde, por mais que estejam passando por um momentozinho de privação. Mas nada disso vai nos impedir de adorar o nome do Senhor, nada disso vai nos impedir de proclamar o nome dEle. Então eu gostaria, junto com os irmãos, primeiramente fazermos uma oração para começarmos a palavra, Você com a sua família reunida, não deixe de chamar seu parente, para poder estar assistindo o culto, para ouvir uma palavra que vem do alto para você e para a tua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome. Nós te bendizemos, ó Deus, em meio ao mundo que está perdido, em meio ao mundo que muitas vezes não tem esperança. O nosso coração transborda de esperança. Porque, ó Deus, Tu és a nossa esperança. Tu és, ó Deus, a nossa alegria, a nossa melhor maneira de viver. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem zelado por cada um de nós, e por isso nós te glorificamos, em sabermos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mas te pedimos nesta hora, cuida dos Teus filhos que se encontram enfermos, traz saúde, traz paz, traz alento, abre portas, ó Deus, para aqueles que se encontram desempregados, e que a Tua maravilhosa graça, ela possa ser manifesta nesta última hora, é a oração que nós fazemos, no nome santo do Senhor Jesus, amém, amém, amados. Bom, vou convidar os irmãos que estão em casa a acompanhar a leitura da palavra de Deus, que se encontra no capítulo número 8 de Lucas, Evangelho de Lucas, e leremos a partir do verso de número 22, estamos no Evangelho de Lucas, na Almeida Revista e Corrigida, iremos ler a partir do verso 22, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: atente para o que foi dito, passemos para outro lago, passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, anota isso, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade, vendo no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Vou ler mais uma vez esse texto. E ele repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Queria que você deixasse isso bem claro agora na tua cabeça, a pergunta que foi feita: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Amém? Fechando as palavras, nós já oramos, não vou orar mais uma vez. Bom, a palavra do Senhor, eu sempre gosto de tratar, antes de qualquer coisa, fazer uma introdução, digamos assim. Bom, mas a palavra do Senhor, ela é um livro que, se você simplesmente olhar para o livro, ela não tem muitas utilidades, é apenas um livro. Porém, o que tem dentro desse livro? Esse livro ele é formado por histórias, história de homens, história de mulheres, que viveram em seu tempo grandes experiências com Deus. Vou falar de novo, história de homens e mulheres, que viveram em seu tempo experiências com Deus. E essas experiências estão registradas neste livro para nos servir como uma bússola, para nos servir como referência de forma de vida
daquilo que nós podemos viver nesta terra. Bom, então se nós olharmos esse livro como uma referência de vida, é sempre importante você começar a citar situações que ocorreram na vida de muitos servos, pessoas que viveram experiências com Deus e tiveram, de fato, vida transformada. O que não significa ter uma vida próspera, mas uma vida abençoada por Deus, abençoada pela presença de Deus, abençoada pela certeza de que Deus sempre esteve ao seu lado. E isso é desde a fundação do homem, da terra, e a formação do homem. Poderíamos passar pela vida de Adão, poderíamos passar pela vida de Abraão, Jacó, vários outros, mas eu gostaria de começar um pouco mais à frente já, e citar a vida de um grupo de pessoas que foram levadas cativas. Estou falando de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. 3 meninos, ou melhor, 4 meninos, que num tempo foram tomados pelo rei de Babilônia, e quando eles são tomados, eles são levados para estar naquele local, que é Babilônia, e viver fora da sua terra, viver fora daquilo que era o seu habitat natural. Mas diz a palavra, que mesmo fora de um habitat natural, aqueles meninos, eles tomaram uma decisão. E qual foi a decisão que eles tomaram? Não se contaminar com o manjar do rei. Eles tomaram uma decisão, que muito mais do que não comer, a decisão foi: nós não queremos agir como este mundo age. Talvez Paulo em Romanos capítulo número 8 vai dizer assim: o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aquilo que esses meninos estão fazendo nesta hora é exatamente isso. Eles estão em terra estranha, mas eles vão manifestar o poder de Deus na sua vida. O mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aqueles meninos em Babilônia vão fazer exatamente o que Paulo mais à frente vai estar dizendo. Eles vão manifestar Deus em suas vidas. Mas eles só manifestam Deus nas suas vidas porque eles, por mais que eles não estivessem na terra deles, eles conheciam a quem eles serviam. Vou falar de novo. Mesmo não estando na terra deles, eles conheciam a quem eles serviam. Aqueles meninos, eles sabiam quem havia tirado eles do Egito. Aqueles meninos sabiam quanto Deus operou no meio do Egito. Aqueles meninos sabiam que durante 40 anos do deserto, Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Aqueles meninos sabiam que o Deus que eles serviam era o Deus poderoso para fazer infinitamente mais e além do que aquilo que eles podiam pedir ou pensar. Aqueles meninos conheciam a história do Deus de Israel. Eles não simplesmente iam, digamos assim, para o culto, ou digamos assim, ou eles não faziam parte de uma rede social da igreja, não! Aqueles meninos, eles conheciam o Deus que eles serviam, e por conhecerem o Deus que eles serviam, em Babilônia, eles tomaram uma decisão: manifestar Deus onde eles estavam. E você vai pegar o livro de Daniel, e aquilo que você vai ver é exatamente isso: a manifestação do poder de Deus na vida daqueles que aprenderam a confiar em Deus. A palavra vai citar em alguns momentos, no capítulo 2, no capítulo 3 de Daniel, no capítulo 6 de Daniel, a experiência que esses meninos possuem com Deus, porque eles confiavam em Deus. Certa feita, o rei Nabucodonosor vai construir uma estátua e vai mandar com que todos se dobrem. Mas diz a palavra que Ananias, Azarias e Misael não se dobraram diante do rei. E agora, aquele homem, Nabucodonosor, dá uma oportunidade para eles. E qual foi a oportunidade? Reúne ele, chama ele e fala assim: olha, vocês podem não ter se dobrado porque eu não estava aqui, mas faz o favor, vai tocar os pífaros, os instrumentos vão ser tocados, e quando tocar, eu estou falando contigo, com vocês. Se dobre, adora.
E agora, aqueles meninos, eles olham para Nabucodonosor e falam: ó rei, nós não nos curvaremos diante da tua estátua, e saiba, ó rei, que se Deus quiser, Ele nos livrará da tua mão, mas se Ele não quiser, nós não nos dobraremos diante de ti. Queridos, sabe o que significa isso? Eles não estavam com medo da morte, eles conheciam o Deus que eles serviam, e aquele Deus que eles serviam tinha poder para livrá-los da morte. Porém, se não livrasse, ele continuaria adorando o nome do Senhor, eles continuariam se prostrando apenas diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em meio a uma promessa de morte, eles continuaram firmes no caminho de Deus. Vivemos tempos difíceis, amados, tempos difíceis nessa terra, mas a palavra Paulo disse: o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Em meio a este mundo que teme a morte, qual é a tua posição? Qual é a tua posição? A posição dele foi: nós não nos dobraremos, nós continuaremos falando do Senhor, nós continuaremos nos reunindo e dizendo que Deus, Ele é maravilhoso, nós não nos curvaremos mediante a nada, porque Deus nos chamou para manifestar a sua obra. Só que o grande problema, e me perdoa, porque eu não estou aqui para ir contra aquilo que você acredita, mas muitos têm que chamar de sabedoria o medo que possui da morte. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido, Paulo vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 8 ainda, ele fala assim: porque vós não recebeste o espírito de medo, mas de ousadia, mansidão. Eu vou ler textinho bonitinho. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez viver desatemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Você não tem espírito de medo, querido. Sabe por que o mundo tem medo? Porque tem medo da morte. Vou te dizer uma coisa: não estou a fim de morrer, mas aquilo que nós não podemos parar de fazer é pregar o Evangelho nessa última hora. Nós não podemos nos inclinar às vontades deste mundo, só porque existe ali um dito por meio de Nabucodonosor. Não, nós continuaremos assim como aqueles meninos, sem se dobrar diante do altar do rei. Diz que quando aqueles meninos tomaram essa posição, eles foram jogados na fornalha de fogo, e quando eles fizeram isso, diz a palavra, que aqueles que jogaram, morreram, eram homens fortes, morreram no meio do caminho, mas eles caíram na fornalha, e diz a palavra que Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e pergunta: olha, nós não colocamos ali 3 homens, e as pessoas dizem: sim, mas eu vejo 4 homens, e o 4º homem, ele tem a aparência, oh Jesus, aleluia, aquele 4º homem era o próprio Senhor, que veio em favor daqueles que o amavam, veio em favor daqueles que tinham Ele como o maior na sua vida, em favor daqueles que não recuaram. Eu quero dizer para você uma palavra nesta noite: o Senhor, Ele vai a teu favor, o Senhor não te deixará sozinho, porque Deus, Ele te ama. Diz a palavra que aquele que deu o seu próprio Filho, por amor de nós, não nos daria junto com isso também outras coisas. Queridos, é lógico que as lutas desta vida, muitas vezes, nos trazem preocupações. Como é que ficará a economia? Como é que ficará a saúde? Como é que ficará tantas coisas? Mas nós confiamos na palavra de Deus, querido. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome de Jesus. Aquilo que aqueles meninos fizeram foi fazer menção ao Senhor. Vocês lembram de Daniel? Chegou um decreto: ei,
não pode se dobrar para orar, a não ser se for para o rei, senão não pode. O que Daniel ele faz? Ele se dobra e ora, e ao saberem disso, o prenderam, o jogaram na cova dos leões, mas diz a palavra, que o Senhor o guardou. Querido, eu quero te dizer, que aqueles meninos, eles viveram todas essas coisas, porque eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Eles não simplesmente viviam de uma bela história, não, eles sabiam o poder que o seu pai possuía, que Deus possuía. E queridos, eu e você, servimos ainda ao mesmo Deus, que tem poder para nos livrar da morte, mas mais do que isso, teve poder para nos livrar da morte para a vida, e não essa morte dessa carne física, não. Ele tem poder para nos fazer voltar a morar com Ele na eternidade. Querido, aquilo que mais é importante na nossa vida, não é esse tempo que vivemos nesta terra, não, querido, porque 70 anos se vai, eu já estou com 42 anos, o tempo passou, querido. Mas uma coisa eu tenho certeza, vi muitas coisas acontecendo nesse período de vida, mas até aqui, nos ajudou o Senhor. Davi diria, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Você não será desamparado. Fernando, eu estou sozinho, você não será desamparado. Nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Você não vai mendigar pão, querido. Deus, Ele vai cuidar de você. Ele te ama. Ele tem você como algo precioso. Você é precioso para Ele. Ele não deu o seu filho simplesmente porque Ele queria uma história bonita, não. Ele deu o seu filho porque Ele amava a tua vida. Ele deu o seu filho porque Ele amava você. Não é porque Ele amava, né, uma pessoa que é perfeita, não. Porque nós ainda éramos pecadores quando Ele se entregou por nós. E por que eu digo que nós éramos pecadores? Porque você sabe que nós não somos mais pecadores. Nós somos santos porque existe um Deus que habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos santos lutando contra o pecado. Mas nós éramos pecadores. Mas Ele escolheu enviar o seu Filho por você. Então fica firme. Ei, não fraqueja não. Não tema não. Tempos são difíceis, eu sei. Mas tempos difíceis, a Bíblia vai relatar vários. Você lembra de Davi? Davi estava lá, junto com seu pai, cuidando das ovelhas, e agora vem um Golias, e afronta o exército de Deus. Todos temeram, vou falar de novo, todos temeram a Golias. Mas diz a palavra, que quando Davi ele se aproxima, quando Davi ele vai até o campo de guerra, e vai conversar com os soldados, ele pergunta, quem é esse circunciso filisteu? Que afronta o exército do Deus vivo. Querido, você não pode esquecer uma coisa, quando as coisas desta vida acontecem, não é uma afronta a você, é uma afronta ao exército de Deus vivo. E esse exército do Deus vivo que foi chamado por Deus, ele não será desamparado. A pergunta de Davi foi, quem é esse circunciso? E agora, esse tal incircunciso, ele vai numa batalha com Davi, e olha para Davi e despreza, um menino pequeno, franzino, apenas com cinco pedrinhas na mão, e olha, quem sou eu? Desprezou Davi. Mas Davi olha para aquele circunciso e fala, tu vens a mim, com paus, com varas, mas eu vou a ti, escudos, né? Em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto todo o povo temeu a presença de Golias, Davi que conhecia o seu Deus, Davi que conhecia o poder de Deus, porque ele já havia vivido experiências com Deus, ele vai enfrentar Golias, ele não temeu, e sabe o que aconteceu? Manifestou a glória de Deus. Eis que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou o que Davi fez em meio à congregação foi manifestar o poder de Deus. Aquilo que Deus tem chamado a mim e a você para viver é para manifestar o poder de Deus.
Então perceba, tu pode falar assim, não, mas tu fugiu do texto. Não fugi não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Perceba que a Bíblia, ela é um conjunto de histórias, de homens e mulheres que lutaram e venceram. Aqueles que se dedicaram em viver aquilo que era a vontade do Senhor, eles lutaram e venceram, passaram por lutas como Jó passou, passaram por dificuldades como Davi passou, porém venceram no seu tempo, porque eles criam e conheciam o seu Deus. Ouve, eu vou falar de novo, porque eles criam e conheciam o seu Deus. O texto que acabamos de ler tem uma narrativa que me faz lembrar esse momento. Como assim, Fernanda? Como assim faz lembrar esse momento? A palavra vai dizer que Jesus, ele chamou os seus discípulos para atravessar o lago, e ele fala com as suas palavras, passemos para o outro lado. Era uma palavra que vinha de Jesus. Só que a Bíblia vai me dizer, e anote o que o texto está dizendo, só voltar um pouquinho. O texto vai dizer que eles tomaram, deixa eu falar certinho, e navegando eles tomaram a rédea, digamos assim, eles tomaram a direção do barco. Só que quando eles tomam a direção do barco, diz a palavra de Deus que Jesus dormiu, e nesse interim veio a água, veio a tempestade, e agora o barco começa a passar por grandes problemas, e eles começam a temer a morte, e eles temeram a morte, e diz a palavra de Deus, que agora eles vão e acordam Jesus, preocupados, nossa, o barco vai afundar, vou morrer, preocupados com a morte, e Jesus acorda, diz a palavra no passo a passo, levantou-se, e mandou o vento e o mar se acalmar, e diz a palavra, que o vento se acalmou, o mar se acalmou, e Jesus vai perguntar, homens de pouca fé, por que temeis? Lembra do texto que lemos, capítulo número 8 de Romanos, no verso 15, porque não recebeste o espírito de gravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clama, Abba, Pai. Não recebeste o espírito de gravidão para novamente andar com medo. Aqueles homens temeram a morte, viram a tempestade se levantar, o vento bater forte, e eles temeram, mas eles esqueceram de uma coisa, Jesus ainda estava no barco. Ei, eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. O vento bateu, aleluia, a luta chegou, a tempestade começou a agitar, mas Jesus ainda estava no barco. Por mais que parecesse que o controle era deles, meus amados, não esqueça, nós estamos diante do controle de Deus na nossa vida. E se você ainda não está sob o controle de Deus, não esqueça aquilo que a Bíblia vai falar em Salmos 37, no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, é entregar, é deixar de lado tudo aquilo que é tua razão, tudo aquilo que você acredita ser verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ou 3 passos, didática, rapidinho. Entregar é um ato de confiança. Se desfez. Aqui, ó. Senhor, aqui está a chave do meu barco. Entreguei. Confia. E a palavra é, o mais Ele fará. Quando aqueles homens clamaram a Jesus que estava no barco, o mar se acalmou, a tempestade passou, e eu quero te dizer, que esse mesmo Jesus, Ele está vivo, e Ele ainda está no comando da nossa vida.
Não, nenhuma dessas coisas que acontecem, que paira sobre este mundo, acontece por um acaso. Não, essas coisas acontecem por um único motivo, pelo mesmo motivo que aconteceu com a galera de Babilônia, para que os filhos maduros de Deus se manifestem nessa última hora. Agora a grande pergunta é: em meio a este período de tanto temor, como é que você se comporta? Com medo ou com palavra de esperança? Como é que você se comporta? Exatamente igual o mundo se comporta? Ou a tua palavra é como Romanos vai estar nos dizendo? Que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa última hora, Deus tem contado contigo para manifestar poder nesta terra. Você, vamos só ler rapidinho, lá em Timóteo, no capítulo número 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, vai estar dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, espírito de temor, espírito de medo, mas de poder. Ouviu? Aquilo que Deus tem te dado é espírito de poder, querido, de amor e de moderação. Queridos, nesta última hora, Deus tem te chamado não para ser covarde, ter medo. Ah, mas eu tenho que me cuidar. Não, tem que se cuidar mesmo. Moderação é isso, se cuidar. Mas Deus tem te dado espírito de poder, querido. Sabe o que é espírito de poder? É você orar e vidas serem curadas. É você, em meio às dificuldades desta vida, continuar manifestando a glória de Deus. E não venha usar que a manifestação do amor se dá quando você não sai de casa. Não, querido. Isso aí é o que o mundo prega. Muitas vezes aquilo que o mundo deseja, o sistema que deseja, o sistema que governa essa terra, é que os filhos de Deus se calem. Deus não te chamou para ficar calado nessa terra não, querido. Porque senão, poderíamos dizer que Daniel, Azarias e Misael, eles poderiam ter ficado calados. Afinal de contas, todo mundo ia concordar. Todos concordariam se eles tivessem ficado calados. Mas eles decidiram não se calar. Eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram continuar fazendo aquilo que era vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus manifestou o seu poder no seu tempo. Aquilo que Deus tem te chamado é para manifestar o poder de Deus nesta última hora. Igreja de Deus, Deus te chamou para manifestar a sua glória, querido. Em meio a tantas coisas, leva para esse mundo palavra de esperança. Eu não estou dizendo para ninguém daqui a pouco achar que eu sou anti-vacina, ou que eu sou alguma coisa, sei lá. Só estou te dizendo, Deus te chamou para manifestar a glória de Deus nesses últimos dias. Essa talvez, na nossa geração, seja a maior oportunidade que Deus deu para manifestar o seu poder. E o que você tem feito? Escondido? Vou fazer tudo o que me mandam fazer com, digamos, símbolo de sabedoria. Eu sou sábio, então eu vou fazer. E aí o seu patrão manda você trabalhar, você vai. Aí tem que pegar ônibus lotado, vou. Deus não nos deu o espírito de medo. Paulo não temia a morte. Vou dizer uma coisa, vou só terminar o texto. O texto está dizendo assim no capítulo número 8, no final: e disse-lhes: onde está a vossa fé? Será que quando Jesus voltar vai encontrar fé nessa terra? A palavra de Deus que diz que é difícil encontrar. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Ouve comigo. Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Ouviu o que eles disseram? Quem é esse? Para você perguntar quem é esse, é porque você não conhece quem está falando contigo.
diferente de Daniel, diferente de Azarias, Misael, Moisés, Abraão, naquele momento, aqueles discípulos não sabiam quem era Jesus. Fala mais uma vez, baseado na palavra, baseado na pergunta. Naquele momento, eles não sabiam ainda que Jesus era o verbo que se fez carne. Eles ainda não conheciam isso. Quer ver um exemplo? Certa feita, Jesus ele chega para os seus discípulos e pergunta: que pois dizem os homens que sou eu? Aí os discípulos vão dizer: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu é profeta. E agora Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E agora Pedro, tomado pelo Espírito Santo, Pedro, vou falar de novo, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba, quando Pedro ele fala essa palavra, ele só falou porque o Espírito Santo se manifestou na vida dele. E agora eu vou te dizer uma coisa: quando eles negaram, ou melhor, quando eles temeram, eles ainda não possuíam o Espírito Santo sobre a sua vida, e por isso eles temeram a morte, porque eles ainda não conheciam a Jesus, eles ainda não sabiam que aquele Jesus de verdade seria aquele que iria à cruz, que iria padecer por seus pecados, que morreria, no terceiro dia ressuscitaria. Eles não sabiam disso. Mas agora diz a palavra de Deus, que depois que eles são cheios do Espírito Santo de Deus, nenhum deles temeram mais a morte. Todos eles foram mortos por amor a Jesus, querido. Aqueles que são servos de Deus não temem a morte, porque nós fomos chamados para a vida, e não vida nessa terra, é vida com Cristo. Eles temeram, porque naquele momento, eles ainda não conheciam Jesus de fato. Mas eu quero te dizer, que eu e você, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos aquele que entregou a sua vida, por amor de mim e de você. Vós sois templo do Espírito Santo. Ei, querido, o que habita em você é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que conforta o nosso coração. Não recebeste o espírito de medo, mas de poder. Para quê? Para ficar guardado? Não, para manifestar o poder de Deus nessa terra. O mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para que você e eu, assim como ficou registrado na história, que Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, e que eles chegaram seguros do outro lado. E por que eles chegaram seguros do outro lado? Porque Jesus falou que eles iam chegar. A palavra de Jesus foi: passemos para o outro lado. E se Jesus falou, nós iremos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, querido. Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai cuidar de você. Notícias que nós ouvimos são muito ruins. Se nós ligarmos a televisão, mídias sociais, todas as notícias são ruins. Guerra política, guerra de vacina ou não vacina, só notícia ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você parar um pouquinho de ouvir as coisas lá fora e pegar essa palavra aqui, você vai ouvir notícia de vida. E é isso que eu quero te orientar a fazer. Em meio a tantas notícias ruins, tem um livro chamado A Palavra de Deus, para fazer com que você tenha paz em meio à guerra. Um livro que é capaz de fazer você ter uma noite tranquila. Um livro que é capaz de fazer você, em meio a tantas situações que o mundo vive, poder ter uma palavra de esperança. Porque viver em Cristo, esperança da glória. Então eu queria te encorajar, nesta última hora, a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em meio às tempestades desta vida, exercitarmos a nossa fé. Não apenas ficar guardado. Fernando, eu gravei no capítulo 11 de Hebreus, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Não, não é isso. É viver, é manifestar nessa terra
aquilo que Deus chamou você para manifestar. Eis que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Que você possa manifestar na sua casa poder de Deus, amor de Deus, moderação, não covardia. Que você possa manifestar no seu trabalho poder de Deus, amor de Deus, moderação e não covardia. Que você possa manifestar junto aos seus amigos, colegas, poder de Deus, amor de Deus, moderação. Dizer para todos que você não é mais filho de escravidão, você não tem espírito de escravidão sobre você, você é filho de Deus. Você clama: Abba, Pai, o meu papai, meu paizinho, ele cuida de mim, e ele tem cuidado de você, assim como foi com Ananias, Azarias, Misael, Daniel, Davi e tantos outros que viveram e manifestaram o poder de Deus. Eu quero te convidar a, neste tempo em que o mundo vive, a manifestar o poder de Deus, parar de briguinhas e ser diferente nessa terra, manifestando o poder e a glória de Deus. Queria agora poder cantar um louvor, mas o amigo que está gravando falou que não ia ser legal se eu cantasse, não. Então, nossa palavra, como eu, 35 minutos, eu acho que deu certo, 35, bateu. Bom, é isso, que os irmãos sejam abençoados grandemente por Deus, que essa palavra ela possa fortalecer o teu coração, que você não venha temer, porque Deus é contigo. Não esqueçamos, Ele continua no barco, Ele ainda tem o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, nós glorificamos o teu nome, te bendizemos, ó Deus, porque até aqui verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado, em nada o Senhor tem nos deixado em falta. Obrigado por tudo que o Senhor representa em nossa vida. Cuida dos teus filhos, Senhor, traz paz, alegria, certeza da vitória, e que neste último tempo que estamos vivendo, nós possamos verdadeiramente manifestar o amor de Deus, possamos manifestar o poder de Deus, que assim, como diz a tua palavra, que os sinais possam acompanhar a tua igreja. Nós oramos, pedindo a tua bênção, no nome de Jesus, amém. Amém, amados, a paz do Senhor Jesus.